Glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o Senhor tem falado ao meu espírito sobre expectativa. Amém? Sobre a palavra expectativa. Nesse feriado nós fomos viajar e eu fui ali para Minas, na chácara do meu pai, né? E estava bem quente. E a minha expectativa era de chegar naquele lugar e encontrar uma piscina toda pronta, só para a gente nadar, né? E aí quando eu cheguei naquele lugar, a piscina não estava bem assim. A água estava meio verde, assim, bem verde, né? E aí, o que nós fizemos? Nós precisamos tratar aquela água. Aí a gente colocou um produto, depois deixou a noite inteira. No outro dia de manhã, a água estava separada da água turva da limpa. Aí fomos lá e aspiramos todinha aquela água suja e deixamos só a água limpa. Aí depois completamos com a água limpa. E aí ficou uma maravilha, ficou cristalina a água, dava para enxergar até o dedão do pé, né? Aí à tarde eu fui deitar um pouco e sempre quando às vezes eu deito com o Senhor fala comigo sobre algumas coisas. Aí o Senhor falou muito claro em algumas outras coisas que estavam acontecendo e estão acontecendo na minha vida. O Senhor falou sobre expectativa, né? E aí o que o Senhor falou comigo? Sobre pessoas. O Senhor falou muito forte, uma impressão muito forte no meu espírito, sobre pessoas que vivem de expectativa. E viver de expectativa não é ruim, irmão, não é ruim. Amém? Não é ruim. O que é ruim? É quando a sua expectativa não está alinhada ao propósito. Amém? Então o Senhor falou comigo, da mesma forma que eu estava numa expectativa de chegar lá e já dar um pulo numa piscina totalmente pronta. As pessoas, elas têm expectativa em outras pessoas de encontrar alguém pronto. Aí eu tenho expectativa na minha corte, de encontrar uma corte pronta. Eu tenho expectativa no meu pastor, de encontrar um pastor que atende todas as minhas expectativas. Eu tenho uma expectativa de chegar no ministério onde eu congrego e ali ele superar todas as minhas expectativas. Eu tenho a expectativa de chegar na minha casa e encontrar o meu marido e ele superar todas as minhas expectativas. Depois de um dia de trabalho cansado, eu quero chegar em casa e o meu marido lavar toda a louça, arrumar toda a casa. E aí onde eu supero todas as expectativas. E vice-versa, eu estou cansado, eu chego em casa, eu quero encontrar minha esposa de casa arrumada, de banho tomado, toda cheirosa, pronta para mim. Aí supera todas as minhas expectativas. E nós estamos vivendo num mundo cheio de expectativas. As pessoas vão para uma escola porque ela tem uma expectativa. Ela vai fazer um curso porque ela tem uma expectativa. As pessoas vão para um trabalho porque tem uma expectativa. E quando essa expectativa não é correspondida, elas se frustram e passam a ser pessoas amargas. Passam a ser pessoas que vivem num sentimento de comiseração e de vitimismo, porque elas começam a delegar para os outros aquilo que elas tinham expectativa. E o Senhor começou a falar muito forte comigo isso. O Senhor falou: você está vendo? Você tinha uma expectativa. E talvez você podia nem tomar um banho, nem usar a sua piscina aqui durante os 2 dias que você ficou aqui. Mas se você ficasse apenas na expectativa, você não ia usar. Amém? Precisa de uma ação. E foi muito doido, irmão. 6 horas da tarde, coloca o produto, 12 horas... das 6 horas da manhã. Põe o relógio para despertar 5h30 da manhã. Sério, estou falando para vocês. Acorda, toma um banho. O sol começando a aparecer e estava lá.
Eu fazendo todo o processo para que às 9 horas da manhã a piscina estivesse pronta para que a gente passasse o dia. Aí o Senhor foi ministrando ao meu espírito: ou eu vivo de expectativa, ou eu realizo. E a mesma coisa no reino, querido. Pessoas vivendo de expectativas, aí elas se frustram porque elas não vão preparar. Elas chegam e querem algo pronto. E por viverem assim, são pessoas que não entendem que tudo que ela precisa já está dentro dela, que é Cristo. E por não entender isso, vão viver frustrados. Ou seja, tudo que eu precisava para tomar um banho limpo estava na onde? Dentro de mim. Era fazer o quê? A ação de ir lá, limpar a piscina, colocar o produto, deixar 12 horas descansando. Tem um processo, irmão. A água não ia ficar cristalina do dia para a noite, é 12 horas de decantação. Depois você tira a água suja e completa um pouquinho mais com água limpa. Depois vai lá, mede o pH da água, põe um pouquinho de cloro. 9 horas da manhã já dá para nadar. Então a mesma coisa acontece quando nós temos uma expectativa que algo externo aconteça. A minha expectativa é o quê? Eu chego lá, está pronto e pronto. Eu dou um pulo na piscina, é algo externo. Aí o Senhor me prova o quê? Que não é de externo, é de dentro para fora. Então quando você está esperando que algo vai acontecer externamente, o Senhor está falando assim: não, eu já estou dentro de você e você precisa manifestar a minha presença. Você precisa manifestar a minha pessoa. Porque você porta Cristo, você carrega Cristo. Mas nós entramos nos lugares querendo o quê? Uma expectativa. E aí a gente põe expectativa em outras pessoas. A gente põe expectativa nos políticos. Irmão, coitado do Bolsonaro, ele está com todas as expectativas do mundo. Está todo mundo achando que ele é o Messias. Ele só tem Messias no nome. As nossas expectativas não tem que estar nele, querido. As nossas expectativas tem que estar na igreja. Mas que igreja? A igreja que entende que é a igreja que manifesta Cristo. Então, ou seja, a nossa expectativa tem que estar em Cristo. E se a minha expectativa está alinhada a Cristo, todas as coisas estão ao meu alcance, desde que seja para manifestar Cristo. O Cristo que está dentro de mim. O Cristo que eu porto. Quando eu levantei minhas mãos e aceitei o Senhor como meu Senhor e Salvador, ali começou um processo na minha vida de morte, onde eu morro, começa morrendo, para que Cristo seja a minha vida, e aonde eu estiver eu manifeste Ele. Então, irmão, eu fiquei com isso no meu espírito muito forte, de expectativa. Eu não estou falando para você que é ruim a expectativa. Você só precisa alinhar a expectativa no ponto certo, porque a nossa expectativa tem que estar em Cristo. Ou seja, nenhuma coisa externa vai nos alinhar, é tudo que é interno, que é Cristo fazendo em nós. E aí o Senhor me fez, eu estou lendo, estudando sobre a vida de Abraão. Além da palavra, eu estou lendo alguns historiadores judeus lá do passado, que eles contam um pouco sobre a vida de Abraão, né? Porque eu sou apaixonado por ele. Lógico que eu sou apaixonado por Cristo, mas o novo pacto só foi possível porque essas promessas que o Senhor deu a Abraão cumpriram-se em Cristo, e nós podemos viver hoje claramente isso. E uma pessoa que agiu erradamente por causa de uma expectativa foi Abraão. Abraão agiu erradamente. Olha para vocês entenderem isso. Abra sua Bíblia comigo, senão você vai falar que eu vou pregar sem ler a Bíblia, né? Então eu vou ler a Bíblia e depois só para a gente, nós estamos na igreja evangélica, irmão. Fala assim que o irmão tem que ler a Bíblia, amém? Para nós ficarmos no ritual religioso. Gênesis 12, senão eu vou pregando aqui. Gênesis 12, para a gente não perder o ritual, temos que ler a Bíblia, irmão, amém? Chegou aí? Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige a casa que eu te mostrarei. Amém?
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Glória a Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã, e tomaram o rumo das terras de Canaã, e lá chegaram. Diga comigo, chegaram em Canaã. Não está falando que ele ia chegar, está falando que ele já chegou. Eles chegaram em Canaã. Amém? Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré. Em Siquém, naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Quem que falou com ele? Diga comigo, Senhor. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste de Ai e a leste, e edificou também ali um altar em sinal de louvor ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Diga comigo assim: edificou ali um altar. Mais tarde Abraão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Veja bem, Abraão estava marcando as terras. A terra de Canaã, Abraão já estava marcando, e ele já tinha edificado só aqui quantos altares? Quantos? 2. Abraão já tinha edificado 2 altares em Canaã, porque ele estava edificando a terra. E o que o Senhor prometeu para Abraão? É a tua descendência que eu darei essa terra. Quando Abraão entendeu que era a descendência dele que ia herdar aquela terra, o que ele fez? Então, Senhor, já vou começar a adoração. Já vou começar a manifestar a adoração. Já começou a estabelecer altares. Nós estamos falando que nós somos uma casa para edificar uma geração. Então o Senhor tem falado que essa terra o Senhor vai dar para a nossa geração. Então o que nós já estamos fazendo, querido? Qual é o nosso dever? Edificar altar. Nós vamos edificando altares, e não vamos tirando o pé da terra que o Senhor nos deu. Vamos edificando altar, marcando os 4 cantos da terra. Mais preciso do que um GPS, colocando as coordenadas X, Y, Z, colocando todas as coordenadas, colocando todos os pontos, estabelecendo altares em todos os pontos, porque essa terra o Senhor nos deu à nossa geração, aos nossos filhos, e nós precisamos entender isso. Mas só que Abraão, ele já estava na terra que o Senhor já deu à geração dele, Canaã. Que engraçado, era uma terra que o Senhor tinha pedido para Terá, seu pai, ir. E no meio do caminho, quando o seu irmão Arã morreu, o Terá desanimou e ficou parado ali, batizou a terra de Arã e ficou por ali mesmo. E aí Terá tinha uma palavra do Senhor para sair de Ur dos Caldeus e ir até Canaã. E Terá não quis, porque ele desanimou no meio do caminho. Só que estava com quem que estava com Terá? Abraão e Ló. Ló era o filho do seu filho Arã. E pais que não dão destino aos seus filhos, eles precisam, de uma forma ou de outra, o Senhor vai dar destino para os filhos. Eu vejo Terá como um pai que parou no meio do caminho e não quis conduzir Abrão até Canaã. Não quis conduzir Ló, porque naquela época, quando morria o pai, e na verdade, enquanto o avô era vivo, o avô era pai de todos. Eu podia ter meus filhos, mas o meu pai era pai dos meus filhos. Eu só poderia ser pai dos meus filhos quando meu pai morresse. Era assim a cultura.
Então Abraão e Ló estavam sem destinos, porque Terá resolveu parar, Terá não resolveu caminhar. E quando o pai para e não quer dar destino para os filhos, o Senhor dá um jeito, querido, porque todo filho de propósito, nem que seja para matar o pai de destino, o Senhor tira. O Senhor permitiu que Terá fosse recolhido, e chega a Abraão e fala: Abraão, você é um filho de destino, sai da terra da tua parentela e caminha até Canaã. Abraão, ouvindo ao Senhor, homem sábio que ouvia ao Senhor como ninguém podia conhecer naquela época, ele sai, pela palavra do Senhor, pega Ló, que agora estava órfão de pai e de avô, e fala assim: não, aqui eu te adoto, e você vai comigo, você é meu sobrinho, mas agora eu te adoto como meu filho, e vão comigo. E Abraão e Ló chegam em Canaã e começam a marcar a terra, fazem um altar e começam a adorar ao Senhor. Só que vem um tempo, versículo 10: contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Diga comigo: expectativa errada. Desceu para o Egito. E quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita, porquanto quando os egípcios contemplarem a tua formosura se alegrarão, é a mulher dele, e me matarão preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti e por tua causa, e conservem também a minha vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram lá os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram de sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. E este, por causa dela, tratou muito bem a Abraão, que lhe recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor também castigou o Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abraão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste que ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma e vai-te. E em seguida Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abraão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo que possuía. Amém? Quem não é do Egito, até o Egito espelha, irmão. Amém? E olha que interessante isso. Abraão foi para o Egito numa expectativa de fugir de uma crise de Canaã. Canaã era a terra que o Senhor tinha dado para a sua descendência. E Abraão não era Abraão ainda, Abraão foge para o Egito para fugir de uma crise que estava em Canaã. Segundo os historiadores judaicos, o período que Abraão ficou, se esse historiador que eu li está correto, né? Por isso que eu falo segundo, foram 3 meses, irmão, no Egito. Será que alguém não suporta uma crise de 3 meses no seu lugar? Ele pegou toda a sua parentela, toda a sua comitiva, Ló, todo o seu rebanho, pegou a sua esposa, todos os seus criados, todos os seus servos, porque Abraão era um homem abençoado por Deus. Ele era ricamente abençoado, ele era possuidor de riqueza. Riqueza naquela época não era terra, riqueza naquela época era o quê? Era gado. Quem tinha jumento, jumenta, gado, carneiro e ouro, pratas. Essa era a riqueza, ele era um homem próspero. E ele foge para o Egito para quê? Para sair de uma crise. Então ele estava numa expectativa errada. Ele chegou lá para fugir disso. E segundo os historiadores judaicos, eles contam que Abraão também foi para o Egito
além de fugir da crise, ele queria também conhecer. Ele queria conhecer o sentimento dos sacerdotes do Egito quanto à divindade. Como que eles se relacionavam com a divindade? Qual era a divindade que os sacerdotes egípcios se relacionavam? Ele imaginava assim: o Egito é um país desenvolvido na época, era uma potência na época. Então ele imaginava que ele chegaria lá e ia encontrar alguém que servisse ao mesmo Deus que ele servia, ou até com mais profundidade. Então ele foi: se os sacerdotes forem mais desenvolvidos do que eu vou me conformar ao que eles são. Mas se eles não forem, eu vou mostrar para eles, vou apregoar para eles a minha fé. Expectativa errada. Ele foi lá para encontrar talvez alguém que vivesse mais íntimo com o Pai do que ele. E aí o Senhor fala com o meu espírito assim: nós não temos que ir atrás de alguém que vive mais íntimo com o Pai. Nós temos que reconhecer quem nós carregamos e nos manifestarmos aquilo que nós carregamos. Nós não vamos viver por um homem de nome ou por uma pessoa de nome. Nós não podemos padronizar isso. Nós temos que entender que o que nós portamos e o que nós carregamos é muito maior que qualquer coisa. Eu não preciso sair daqui do Brasil para mim ir lá nos Estados Unidos copiar o que as igrejas americanas estão fazendo, porque está dando certo. Eu não preciso. Por quê? Porque eu tenho Cristo, e Ele é a verdade que revela toda a necessidade da nossa nação. Eu não preciso copiar modelos, eu não preciso conhecer modelos, eu só preciso conhecer a verdade. Só a verdade, Cristo. E aí Abraão chega lá, o que ele faz? Ele tem a maior decepção, irmão. Ele identifica que eles não eram desenvolvidos quanto eles. E a primeira coisa que ele faz: meu Deus, eu achei que esses caras eram mais desenvolvidos do que eu. Mas olha, crê na rã, crê na cobra, crê no gato, crê em tudo quanto é coisa. Olha aqui, aí chegou lá e começou a ver: aí crê no Deus Sol, na Deus Lua, Deus Rã, Deus tal. O Deus dele é o faraó, eles creem que faraó é Deus. Aí começou a falar: meu Deus. Por quê? Porque ele não se moveu por propósito, ele se moveu por uma expectativa errada. Nós não podemos mover por coisas do nosso coração. Nós só podemos mover se estamos posicionados na verdade. E a verdade que é Cristo nos governará. Ela nos moverá no tempo correto. Eu não tenho que ir A, B, copiar A ou B. Nossa, mas está dando certo. Você viu o que as igrejas americanas estão fazendo? Está dando certo. O que a igreja A está dando certo. Está enchendo a igreja. Querido, pode estar enchendo a igreja, mas não manifestando a verdade. Aí Abraão chegou e falou assim: nossa, vocês estão muito longe da verdade. Muito longe da verdade. Vem cá, eu vou falar para vocês o que é verdade. E aí Abraão comunicou a sua fé. A primeira coisa que Abraão tem de surpresa é: poxa, cheguei no Egito. Ele já teve que trabalhar errado, querido. Por quê? Porque chegou lá, ele veio com a mentira, né? Qual mentira? A meia verdade. Querido, meia verdade. Sara era irmã de Abraão? De Abraão? Era. Meia irmã de Abraão. Por parte de pai. Não era da mesma mãe, mas por parte de pai era. Mas ali naquele momento, ela era irmã ou era esposa? Ó, Sara, fala para Faraó que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Meia verdade. Homens que carregam a verdade não têm medo da verdade, não suprimem a verdade por nada. Não precisa contar a meia verdade. E essa meia verdade custou caro para ele. O que custou? Ele perdeu sua esposa para Faraó. Faraó vai lá e pega a sua esposa e leva para dentro do palácio e transforma ela em esposa de Faraó. Foi isso que ele ganhou no Egito. Por quê? Porque ele saiu da terra que o Senhor já tinha falado para ele, da terra que ele estava demarcando.
Não tem nada na palavra falando para ele, Abraão, agora está em fome aqui, vai lá para Canaã. Vai lá para o Egito. Não tem nada. O Senhor só falou para ele, fica em Canaã. Vai até Canaã, chegou em Canaã, tem fome. Você acha que o Senhor, que é o provedor, o pão da vida, deixaria faltar alguma coisa para Abraão? E aí o que acontece com o faraó? O faraó pega uma praga, irmão. Diz que as paredes da casa de faraó ficaram cheias de lepra. O faraó ficou cheio de lepra. Os filhos de faraó ficou cheio de lepra. Todo mundo ficou cheio de lepra. Todo o Egito, todos os governantes, todo o pessoal da corte egípcia ficou com lepra. E aí faraó desespera, chama seus magos, chama todos que podem interpretar. E alguém fala assim, ei, você está com uma mulher que é casada. E essa mulher, não toque nessa mulher. Aí faraó chama Abraão. E fala, Abraão, por que você faz isso comigo, cara? Por que você me engana? E faraó já tinha dado a Abraão, porque diz que Sara, irmão, veja bem, Abraão tinha 75 anos de idade. Abraão. Quantos anos será que Sara tinha? E a palavra diz que ela era muito formosa. Segundo o Talmud, que é os livros de crenças judaicas, diz que Sara era mais linda do que Eva. Talmud é um livro de, podemos dizer assim, que de crenças judaicas, histórias paralelas. E ele falou que Sara era mais linda. E chegou lá, a luz de Sara ofuscou todas as mulheres do Egito. E não era uma moça nova. Porque quem carrega a verdade, querido, é diferente. Faraó tinha todas as mulheres, todas as concubinas. E segundo o Talmud, Agar, que é a escrava que Sara ganhou, era uma das filhas de Faraó. Faraó preferia que Agar servisse Sara como escrava do que ver ela sendo concubina de qualquer outro reino. Era uma de algumas filhas de alguma mulher que Faraó tinha. E o que Abraão ganha no Egito? Ganha riqueza, ganhou. Abraão ficou mais rico no Egito, muito mais rico, porque Faraó deu para ele mais gado, deu mais dinheiro, deu mais escravos. Abraão já tinha um monte de escravo. O que Faraó deu? Deu mais escravos para Abraão, deu um monte de coisa. E quando foi para mandar embora, deu mais ainda para ele ir embora mais logo, porque quando ele viu o tamanho da praga que estava assolada no Egito, ele falou, cara, eu dou tudo que você precisa, pega tudo que você precisa, mas vaza daqui. E uma das coisas interessantes que a gente aprende na história de Abraão é que Abraão, ele ensinou os egípcios astronomia, astrologia e aritmética. Aí você vai estudar na história, a história fala que dos caldeus passou para os egípcios, e dos egípcios passou para os gregos a aritmética e astrologia e astronomia. Abraão era de onde? De Ur dos... Da onde que Abraão saiu? Então fica a Bíblia, irmão. O que ele fez? Ele entregou seu conhecimento a um povo, mas o seu nome na história não é revelado como conhecimento, a não ser nos historiadores judaicos. O que ele ganhou no Egito? Ele ganhou dinheiro, ganhou riqueza, ganhou, mas ganhou muito problema também, porque a decepção foi a maior. Você acha que ele ter ganho mais gados foi bênção? Eu não vejo. Quer ver eu começar? Se você for ler alguns capítulos para frente, quando ele sai do Egito junto com Ló, o que acontece? Os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Por quê? Porque o rebanho de Abraão tinha crescido tanto que não tinha mais pasto para as ovelhas e para os gados e para os cabritos e para as vacas e para os cavalos, para as jumentas comerem. Ah, meu Deus, todo crescimento fora de hora gera rompimento.
Todo crescimento onde não tem a verdade, que é Cristo, como alimento, vai gerar rompimento. Não adianta crescer se não tem pasto. Não adianta ter rebanho se não tem pasto. Não adianta crescer em pessoas se não tem palavra. Não adianta crescer se não tem Cristo. Vai gerar rompimento. Abraão e Ló, eu vejo assim no apostólico, Abraão e Ló eram os apóstolos que deveriam fundamentar os pastores da verdade que é Cristo. Mas o que aconteceu com Abraão e Ló? Enriqueceram, mas não tinham provisão. Ou seja, querido, meu Deus do céu, meu Deus do céu, todo homem que tem um planejamento de crescimento, ele considera o futuro. Abraão, ele pegou, está aqui, está todos dispostos, está aqui, mas e aí? Vou sair com tudo isso, da onde nós vamos dar alimento para tudo isso aqui? Aí começa a briga. Primeira coisa, rompimento na família. Ló, que era o sobrinho, que era tratado como filho, por um lado, e na sua insensatez escolhe os campos de Sodoma, e Abraão por outro lado. Pastores sem pastos, querido. Pastores sem pastos brigam. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastores sem pastos, ou pastores sem um fundamento da palavra, pastores que não são cuidados, pastores que não recebem alimento, não recebem um toque no coração, não tem alguém fundamentando, não tem um pai espiritual, eles brigam. E eles brigam por causa do quê? Das ovelhas. Por quê? Porque eles estão preocupados com as ovelhas. A sua ovelha está invadindo o meu ministério. As suas ovelhas estão indo visitar a minha casa. Está indo comer no meu pasto, querido. Minhas ovelhas estão comendo no pasto de Abraão. Os pastores de Ló, as minhas ovelhas estão indo comer no seu pasto. Aí os pastores de Abraão, Ló, minhas ovelhas estão indo comer no seu pasto. Por quê? Porque não tinha fundamento. Querido, pastor nenhum tem que ter medo de um comer no pasto do outro, porque aonde tiver a melhor grama, a ovelha vai ficar. Não tem essa. O problema não é o medo, o problema é que não está tendo grama. Não está tendo grama porque não está tendo Cristo. Não está tendo Cristo porque não estão se submetendo a Cristo. São pastores a seu próprio conceito e a sua própria expectativa. Estão pastoreando a igreja por expectativa. Expectativa de uma igreja cheia, expectativa de uma igreja lotada, expectativa de uma igreja que é diferente, e esquecendo a real verdade que é Cristo, e esquecendo do real alimento que é Cristo. E estão fazendo igual a Abraão. A primeira crise, vão para o mundo, porque o Egito, no novo pacto, o Egito é o mundo. Nós temos que entender o seguinte, que tudo da palavra lá no antigo é uma sombra para o novo. E quando você traz no novo pacto, o Egito é o mundo. Aí os pastores vão para o mundo. O que a gente pode trazer de legal para a igreja? Vamos trazer uma dancinha aqui, aí põe. Vamos trazer uma festinha aqui e põe. Vamos trazer outra coisa, põe. E põe, e põe. Daqui a pouco ele está assim, eu preciso tanto de coisa, e eu faço um tanto de coisa, e não está dando, está acabando o pasto. Porque você cresceu sem seu tempo. Crescimento sem tempo, vai faltar passo, vai ter rompimento, não tem jeito. Quem não considera os desafios, não se preparam para eles. Uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, muito claro isso. Quem não considera os desafios, não se prepara para eles. O que Abraão fez? Manda para cá. É bênção. E tem muita gente falando, é bênção, Deus está mandando, está aumentando meu rebanho, né? Está aumentando minha riqueza. E veja como rebanho, como riqueza, tá, querido? Porque riqueza era o que? Era rebanho. Então hoje nós vamos na igreja, as pessoas falam assim, nossa, eu vou copiar ali um negócio do mundo e vai vir mais dinheiro para a igreja, vai vir mais coisa. Não adianta, querido, você está copiando a estratégia do Egito. Você está copiando a estratégia do Egito. Se eu copiar a estratégia do Egito, não vai dar certo. Não dá para governar a igreja com a mesma filosofia do Egito, querido. A igreja, ela é do Senhor da vida. Amém?
Então todo crescimento sem fundamento gera rompimento. Abraão manteve uma expectativa no Egito, esquecendo Canaã. Canaã era a terra que o Senhor deu para ele e para a sua geração. Então, ou seja, Abraão manteve uma expectativa no Egito, mundo, e esqueceu Canaã, Cristo. Quantos de nós temos mantido a expectativa, querendo mergulhar numa piscina limpinha? E aí quando chega lá, vê a piscina meio suja, volta para trás. Não vou mergulhar. Eu vou ali no clube do lado. Querido, você está numa piscina aqui, amém? Embora as águas possam estar um pouco turva aqui. Estou falando de nós, não estou falando da igreja A, da igreja B. E tem que estar mesmo, porque está lavando a gente. Mas eu quero, pastor, mergulhar na piscina limpinha. Vamos ter que jogar o decantador. Deixar um processo de 12 horas separando. E depois a água fica limpa. O decantador vai lavar você, querido. Quem é esse decantador? Cristo. Mergulhe nessa química aí. Mergulhe nesse produto aí, Cristo. Querido, não fique com expectativa. Eu quero que a MEG seja a melhor igreja do mundo. Esqueça isso. Esqueça isso. Esqueça isso. Porque é você que vai transformar a MEG na melhor igreja do mundo. Não é o pastor Kleber. Não é o ministro de louvor da casa. Não são os músicos da casa. É você que vai transformar a MEG na melhor igreja do mundo, no melhor ministério do mundo. Mas está em crise. Esquece a crise, querido. 3 meses no Egito, e as riquezas e os despojos de Faraó não vão te produzir nada a não ser tristezas. Não vão te produzir nada a não ser marcas que você vai olhar para o passado e vai ter vergonha de ver isto. Se o Senhor te deu Canaã e está falando para você assim, esta é a terra que eu dei para os teus filhos. Tome posse dessa palavra, querido, e começa a colocar altar em Canaã, na ponta direita, no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste. Começa a marcar a terra, levantar altares de adoração e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe. Que coisa! Abraão já tinha altar em Canaã. Ele não precisava do Egito para fugir à crise. Levanta a sua mão aí. Você já tem altar em Cristo, que é a Canaã. Não precisa fugir para o mundo para escapar da crise. Não precisa dar um jeitinho. Não precisa cair, querido, meu Deus, das propostas do mundo. Porque você já tem Cristo e Ele é a tua fonte. Ei, o Senhor me mostrava pessoas com expectativas, elas se frustravam, e aí elas precisavam cair nas propostas do mundo. E elas achavam que as propostas que vinham, propostas de dinheiro, propostas de trabalho, propostas de empregos, mas que não eram justos e não eram direitos e não eram limpos. E o Senhor mostrava assim expectativas. Porque eu já dei a Canaã, mas ele está com medo da crise e está querendo pegar as propostas do Egito. E talvez vai acrescentar bastante, igual aconteceu com Abraão. Acrescentou em riqueza, acrescentou em muita riqueza. Mas só que essa riqueza que ele vai absorver, ele ainda não tem estrutura para carregar, porque ele não tem como manter. E se ele não tem como manter, meu Deus, Abraão não ficou mais pobre, ele ficou mais rico, mas perdeu Ló. Querido, o Senhor não quer te dar um monte de dinheiro e você perder seu filho.
Ló era um filho para Abraão. O Senhor não quer te deixar milionário e você perder sua família. O Senhor não quer te deixar milionário e você perder seus filhos. Isso nada, nenhum sucesso desse justifica. Nenhum sucesso do mundo justifica a perca da sua família. Nenhum sucesso do mundo justifica a perca da sua paternidade. Porque o Senhor tem levantado aqui uma geração de pais que vão curar, não vão se render às propostas do mundo. Você já é abençoado. Ei, você já é abençoado. Você já é um Abrão abençoado. As riquezas de Faraó não vão ser bênçãos para você. As riquezas de Faraó vão ser, meu Deus do céu, as riquezas de Faraó vão ser obstáculos para o crescimento e para a união da sua família. Cheio de gado, cheio de jumenta, cheio de escravos, cheio de carruagens, cheios de pratas, cheios de ouro, e a família dividida. Perdeu o filho. Ló era um filho para Abrão, perdeu seu filho. E é tão interessante porque o pai nos adotou, né? Abraão adota Ló como seu filho, e através de Cristo o pai nos adota como filho. Ai, meu Deus do céu! E se nós entendemos isso, querido, prega para a tua vida. Essa palavra aqui hoje é um rema, é uma revelação para aplicação diária na sua vida. O que Abraão deixou no Egito? Ele ganhou as riquezas, mas deixou todo o conhecimento. Tudo que o Egito construiu depois, todas as pirâmides que meu Deus do céu, todas as pirâmides que os filhos de Jacó, de Israel, tiveram que construir como escravos, só foram possíveis construir com a aritmética que Abraão ensinou antes, há 400 anos. Se você acha que as propostas do mundo te levam a alguma coisa, o mundo só está querendo te dar presentes para que você entregue toda a sabedoria que você tem, para depois lá na frente ele colocar os seus filhos como escravos para trabalhar em cima da cultura e do ensinamento que você deixou. Abraão já tinha Canaã, ele não precisava ir para o Egito. Saiu rico do Egito, mas deixou toda a aritmética, deixou todo o ensino de conhecer as estrelas, os astros. O que o Egito faz? Começa a construir pirâmides, mais pirâmides. Ninguém explica como que uma pedra daquela gigantesca, de mais de 70 toneladas, os egípcios se arrastaram para construir pirâmides e pirâmides. Por quê? Porque um homem que era dotado da verdade, Abraão, ensinou-lhes. Querido, é errado ensinar a verdade? Claro que não, querido. Só é errado você ensinar quando você tem uma expectativa de troca. E de por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. E fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e pegarão nas serpentes, e pisarão nas serpentes, e não lhe farão dano algum, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Mas tem uma coisa: de graça recebestes, e de graça dai. De graça recebestes, e de graça dai. De graça recebestes, e de graças multiplicai, 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 até que todo conhecimento da verdade esteja cheia a terra. Conhecimento de Cristo, a verdade de Cristo, o nome de Cristo. Meu Deus. Quem tem altar, querido, não precisa dos despojos e nem dos rebanhos do Egito. O Senhor fala para você: estabeleça um altar em Canaã.
Meg, estabeleça um altar em Canaã. Estabeleça, sabe quem é Canaã? Canaã é Cristo, querido. Nós já saímos do mundo e partimos para Cristo. Canaã representa Cristo, e nós estamos mergulhados em Cristo, da forma que eu habito nele, e ele habita em mim, e eu com ele somos um, e nós somos um, e eu e o Pai somos um, porque nós portamos a verdade. Querido, o mundo não precisa de mais nenhuma outra história, o mundo não precisa de mais nenhuma outra conversa. E o Senhor falava comigo, quanta expectativa que nós temos no governo. Sabe de uma coisa que o Senhor falou ao meu espírito muito forte, que me rasgou por dentro? Falou: filho, o que está dizendo lá em Romanos 12? Ô pai, o que está dizendo em Romanos 12, filho? Ah, pai, o que está dizendo em Romanos 12, filho? Ah, pai, que eu não devo amoldar o sistema deste mundo, que eu não devo me amoldar ao sistema deste mundo. O que Abraão falou? Eu vou para lá. Se eles forem mais desenvolvidos, eu me conformo a eles. Se eles forem menos desenvolvidos do que eu, aí eu falo para eles. Mas se eles chegassem lá, e encontrassem uns sacerdotes dizendo que adoravam o mesmo Deus que ele, mesmo que não fosse verdade, mas fosse mentira, e porque o Egito era um país mais desenvolvido, o que ia acontecer com Abraão? Ia se conformar aos sacerdotes. É por isso que a palavra do Senhor em Coríntios fala o que para nós? A ninguém vós conheceis na carne, nem a Cristo. Nós devemos conhecer no Espírito, para você saber. Querido, não se confunda. Tem muita gente querendo pregar a palavra da verdade, mas não tem altar em Canaã. Não tem altar em Canaã. Canaã é Cristo. Ele prega da literatura, ele prega do que Abraão ensinou, mas ele não vive, porque ele não tem altar. Querido, ter uma rede social cheia, ter uma rede social grande, com muitos seguidores, uma página que tem muita influência, pregar em todos os púlpitos do Brasil, cantar em todas as conferências, não significa que eu tenho altar em Canaã. Eu posso estar apenas usando da aritmética de Abraão, eu posso estar somente usando da astronomia e da astrologia de Abraão, mas não ter o altar em Canaã. O que o Senhor fala é altar em Canaã, altar em Canaã. Usar da astronomia, da astrologia e da aritmética que Abraão ensinou é usar, é conhecer Cristo pela mente, querido. E nós não podemos conhecer Cristo pela mente, nem Cristo nós podemos conhecer pela mente, a não ser pelo Espírito. É o que eu estou falando para você. Você tem uma cachoeira, você tem uma piscina para mergulhar. É que você não está conseguindo enxergar que Cristo está dentro de você, e Ele se manifestar para que essa água seja pura e cristalina. Irmãos, depois que eu limpei aquela piscina, não vou mentir para vocês não, eu quase não vim para o culto hoje. Deu 12:30, eu estava lá em Minas aí, eu falei: meu Deus, vai fazer sol, mas um pouquinho à tarde. Aí eu encostei no sofá, queimou, então está na hora de ir embora. Você consegue compreender isso? Querido, não tem nada sujo não, Cristo está dentro de você. Manifesta Ele, manifesta Ele. Essa terra é Canaã. Quem que é Canaã é Cristo, você já tem. E você está tão atrelado a Ele, que você é a terra, Ele é a terra, você é a semente, Ele é a semente aí, e produz. Expectativas alinhadas. Quando você alinhar a expectativa, minha expectativa é que é em Cristo. Opa, se é em Cristo, então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso. Por quê? Porque minha expectativa está alinhada. Eu não posso na riqueza, eu não posso na proposta. Uma proposta de dinheiro. Não é o dinheiro, não é o despojo de Faraó, é o que você já tem. Não adianta, querido, você ter um monte de coisa e você não está preparado ainda. Aí o Senhor fala, olha que Romanos 12 diz, se você quiser anotar aí, Romanos 12, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto espiritual. Vosso culto espiritual, o teu corpo. Apresentai ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Versículo 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós temos a nossa mente transformada, nós saímos do ambiente de ignorância. Nosso altar construído em Canaã vai nos dar a condição de termos uma mente restaurada. Por quê? Porque Canaã é Cristo. Quando o nosso altar estiver em Cristo, quando nós que somos o altar estivermos em Cristo e Cristo em nós temos a capacidade de a cada dia ser transformado e conseguir, meu Deus, experimentar passo a passo da mesma forma. Qual é o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez, querido, você hoje só está na boa vontade, está se contentando. Deixa eu falar para você, suba mais um pouquinho, porque tem a agradável. Eu estou na agradável, pastor, já está bom demais. Não, querido, tem a perfeita vontade para você. A perfeita vontade de Deus. Não se contente com o bom e o agradável, sendo que você tem o perfeito, que é Cristo. Mas você não vai ter o perfeito se você não passar pelo boa, agradável. É um processo, querido. A religião te engana, a religião te ilude. Faça 7 campanhas, que no 7º dia você já está no perfeito. Mentira, mentira. Quem te ilude assim é Satanás. É Satanás. A palavra fala para você: renovais a vossa mente, sair do ambiente da ignorância e entrar no ambiente da luz. Qual luz? A luz de Cristo. Porque você é portador da vida e da luz. Qual vida? A vida de Deus, o Sou e Cristo. E qual luz? A luz do Espírito. Porque a palavra diz assim, que a minha palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. Ela é lâmpada para os meus caminhos e luz. Lâmpada para os meus pés, para enxergar onde estou pisando, e luz para direcionar para onde eu estou indo. Eu estou pisando e estou indo para a perfeita. Eu estou vendo que eu pisei na boa, mas estou indo para a perfeita porque a luz está ali. Agora eu pisei na agradável e estou vendo porque a lâmpada está aqui, mas a luz está aqui na perfeita. E agora eu pisei na perfeita e eu estou usufruindo dela, porque agora eu estou na perfeita vontade de Deus, porque eu entendi que Cristo que está em mim é manifesto. Irmãos, é tão simples. Não sei porque a igreja não entende. É tão simples. A igreja se intelectualizou tanto que ela não consegue entender palavras simples mais. Eu conversava com meu pai ontem, meu pai falou uma coisa para mim que era interessante. Ele falou: filho, 2 coisas são um perigo. Eu falei: o que, pai? A ignorância ao extremo e o intelectualismo ao extremo. Eu falei: mas como assim, pai? A ignorância que não consegue entender coisas simples, e o intelectualismo, aliás, a ignorância que não consegue entender coisas mais um pouco sofisticadas, e o intelectualismo que não consegue entender as coisas simples. Eu falei: pá, vou pegar isso aí para mim, vou pregar. Irmãos, tudo ao extremo. A direita ou a esquerda, tudo ao extremo, irmão, não funciona. Irmão, olha aqui, grava aí que veio do céu agora. Eu ia acabar aqui. Nós não temos que se conformar com o sistema deste mundo. A salvação do Brasil não está na esquerda e não está na direita. A salvação do Brasil está em Cristo, que é a verdade. Querido, a salvação do Brasil não está nas filosofias de direita, muito menos nas coisas loucas da esquerda. A salvação do Brasil está na verdade, que é Cristo. Pastor, mas nós temos que combater a esquerda. Eu não tenho que combater a esquerda não, querido. E não tem nem que falar da direita. Eu tenho que falar de uma coisa só, a verdade, que é Cristo. Quando as pessoas estiverem balizadas na verdade, nenhum engano tomará conta dos nossos jovens, nenhum engano tomará conta dos nossos filhos.
Ai, pastor, mas coisa, ai meu Deus, é ideologia de gênero. Ai, que canta coisa, canta absurdo. Querido, nós temos a verdade. E o mundo, o Egito está muito longe da verdade. Vamos continuar manifestando a verdade, que é Cristo. E quando essa verdade nos governar, querido, quando a verdade nos governar, os nossos filhos não vão ser tomados por esse engano. Esse engano existe desde antes de todos os tempos. Na Roma antiga já tinha, na Grécia antiga já tinha, na Babilônia já tinha. É o mesmo demônio, é a mesma potestade trabalhando, mas não esquenta não. A igreja tem a verdade e ela vai continuar pregando a verdade. Aí, pastor, eu sou de direita agora. Não, querido, não é de direita nem de esquerda. Ai, não, eu sou do centro da vontade de Deus, que é Cristo. Não tenha medo, querido. Pastor, mas invadiu a universidade. Querido, eu estudei em universidades. Eu estudei com professores que são extremamente doidos, extremamente malucos. E eu mantenho a relação de amizade com eles até hoje. Nunca me desrespeitaram. Por quê? Porque a verdade que eu carrego não pode ser contaminada com nenhuma mentira do inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você. A verdade de Canaã não pode ser contaminada com nenhuma filosofia do Egito. A verdade de Canaã não pode ser contaminada com nenhuma mitologia de Faraó. Por quê? Porque a verdade é suprema e você carrega essa verdade. O nome dessa verdade é Yeshua, Cristo, Jesus, o Messias. E se você entender isso, mas meu casamento está uma porcaria, pastor. Eu acho que agora perdi de vez. Não perdeu nada. Você só está sendo conformado numa verdade, para abandonar todo o sistema do mundo. Mas meu filho está nas drogas. Está nada, ele já é de Cristo. Você só está num processo. Pastor, calma, vai chegar a vontade boa, a vontade agradável, a vontade perfeita. Mas meu marido está nas drogas, está nada. Você levanta suas mãos. Satanás pode estar na mente da tua esposa. Satanás pode estar na mente dos teus filhos. Satanás pode estar na mente do teu marido. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele não está no espírito deles, porque o espírito deles é do Senhor, e o Espírito está falando para eles. E se você manifestar essa verdade, o Espírito que está dentro deles vai reconhecer, vai falar assim: encontrei! Aqui estou, voltei à origem, manifestei Cristo, porque eu porto a verdade. Pastor, meus filhos estão com a mente atribuladas pelo o problema da igreja nunca foi marxismo cultural, irmão. Nós inventamos até pregações para falar disso. O problema da igreja nunca foi marxismo cultural, porque isso sempre existiu desde antes de Cristo. Porque o espírito do anticristo já está. O problema da igreja, sabe qual que é, querido? Esqueceu de pregar a verdade, esqueceu de balizar a verdade. Aí a igreja saiu uma metralhadora atacando a esquerda, atacando a direita. Esse ano a igreja então ela virou a defensora da direita e atacou a esquerda. Por que nos outros anos não? Se nós carregamos uma verdade, nós dividimos um monte de gente para lá e para cá. Querido, a verdade de Cristo ela é acima de todas as coisas. Abra a tua Bíblia comigo para a gente encerrar aqui. Eu não queria, mas como o Senhor falou sobre isso, já estava acabando. 2 Timóteo 3. Entenda essa palavra com o Espírito, não com a sua mente. Entenda essa palavra com o Espírito. Querido, para. O problema da igreja não é a esquerda e não é a direita. O problema do Brasil não é a esquerda e a solução do Brasil não é a direita. O problema do Brasil é uma igreja desviada que esqueceu de Cristo. Escreva isso que eu estou falando para você. E por nós esquecemos de Cristo, nós esquecemos de fundamentar a verdade nos nossos filhos. E aí qualquer filosofia que parece legal,
Qualquer árvore do conhecimento do bem e do mal engana os nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós fundamentarmos a verdade nos nossos filhos, quando os nossos filhos ouvirem uma coisa que é contra a verdade, eles vão rejeitar automaticamente e não vão brigar nada. Quando os nossos filhos estiverem manifestando a verdade, estiverem manifestando Cristo, quando os nossos filhos estiverem cheios da verdade, não precisa mais nada, querido. Quando um engano, porque é fraco, é lixo, mas não é a nossa força, é a verdade que é Cristo. Porque a verdade que é Cristo, ela se opõe a tudo aquilo que se diz rejeitar Cristo. Quando João fala que o espírito do anticristo já está, é que o espírito do anticristo já está, querido. E ele já esteve desde o começo da história. Desde a Babilônia, desde antes da Babilônia, já esteve lá em Caim. O mesmo espírito que se opõe a tudo aquilo que se chama Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo faculdade, estou sendo bombardeado por umas coisas que está me deixando confuso. É fácil, querido. A palavra de Cristo não te confunde. Se está te confundindo, não é de Cristo. Porque tudo que é de Deus traz paz. O Espírito da vida traz paz. Olha o que diz em 1 Timóteo 3. Lê comigo, eu gostaria que você lesse todos. Pode colocar aqui, dá para colocar no telão, Guilherme? Aliás, 2 Timóteo 3, desculpa, irmãos. É porque sabe, entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Cruéis e inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amantes dos prazeres, ou mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ou seja, mais amigos das orgias do que amigos de Deus. Com aparência de piedade. Ai meu Deus, nós temos que ser tudo em comum, vamos ajudar todo mundo. Aí todo mundo ganha uma miserinha igual e os líderes ficam ricos. Vamos ajudar com aparência. Max, esse negócio está atrapalhando, para com isso aí, deixa isso aí. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Nós estamos numa desconstrução aqui agora, irmão. Um ambiente no espírito, hein? Com aparência de piedade. Ai, temos que ser tudo igual, temos que ajudar, tem que dar bolsa para todo mundo. Todavia negando o seu real poder. Porque o reino do Senhor é um reino de verdade e de justiça, onde o direito e a justiça são as bases do trono. Tem que ter direito, tem que ter justiça, tem que ser igual. Afasta-te, portanto, destes também. Aí você está falando que surgiu agora? Ou você está falando que a igreja está a igreja está sofrendo perigo, pastor? Está nada. Sempre teve. Só que a diferença é que ali tinha uns doidos. E cadê os doidos daqui hoje? Cadê os doidos daqui hoje? Ali tinha uns doidos que viviam a verdade, portavam a verdade, não se contaminavam e não se conformavam com o mundo. Estavam ali pais que inculcavam na cabeça dos filhos a verdade, pais que se inculcavam a lei na cabeça dos filhos. Mas o que nós fazemos hoje? Nosso filho está dando trabalho, até que o celular para você assistir um desenho. Está dando trabalho, vou ligar a televisão aqui. Eu estou falando de mim, irmão, não estou falando de vocês não. Porque nós fazemos isso.
com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, deste também. Vamos ao versículo 6, para nós fecharmos. Versículo 6. Porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Versículo 7. E elas estão sempre aprendendo. Olha que pessoas são. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Entenda isso no Espírito. Estão sempre aprendendo. Estão estudando, formando, pós-graduando, doutorando e indo para fora, fazendo intercâmbio, fazendo tudo, estudando, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Quem quer o conhecimento da verdade? A direita ou a esquerda, querido? O conhecimento da verdade é Cristo. Quando a verdade dele governa, querido. Versículo 8. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas. Olha aqui, irmão. O que teve corrompido? São homens que tiveram as suas mentes corrompidas. São reprovados da fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem foi Janes e Jambres? Você só vê o nome dele aí. Janes e Jambres foram um dos magos, 2 magos que Faraó usou para enganar quando Moisés chega lá e põe lá. Por que Paulo escreveu sobre isso? Porque Paulo era um fariseu, doutor da lei. Ele conhecia, ele sabia do que ele está falando. Ele conhecia toda a história judaica. Ele conhecia toda a história do povo hebreu. Janes e Jambres eram dois feiticeiros egípcios, que quando Moisés colocou a vara e ela se transformou em cobra, o que eles fizeram? Eles foram lá também e fizeram a vara deles transformar em cobra. Por quê? Porque eles têm um engano que parece ser uma verdade. E essa geração está corrompida disso, querido. E não adianta você brigar com seu filho, não adianta você brigar com a sua filha, não adianta você brigar com seu irmão, não adianta você brigar com seu patrão, não adianta você brigar com o político. Você precisa ter a verdade. O que Moisés fez? A vara de Moisés era a verdade. O que ela fez? Ela foi lá e engoliu a serpente de Janes e Jambres. Querido, Janes e Jambres está solto, mas está cheio de Moisés aqui também. Está cheio de Cristo, com conhecimento da verdade. Moisés representa quem? Cristo, um libertador. Você porta a verdade, querido. Você não pode ser enganado. Talvez hoje você possa falar assim: o pastor está viajando, mas eu tenho certeza que essa semente está caindo numa terra boa, e ela vai produzir, e o Senhor vai te dar autoridade, e o Senhor vai te revelar hoje ainda, esta noite, para você. Eu não digo amanhã não, eu digo hoje ainda, esta noite, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te pegar em sonho, e vai revelar para você a verdade. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Janes e Jambres não vai confundir mais a nossa geração, porque nós temos Cristo, a verdade. Tiveram as mentes corrompidas, mas você tem Cristo, querido. Amém? A tua expectativa alinhada ao Senhor, você pode todas as coisas. E sabe de uma coisa? Aí você vai poder nadar de braçada, você vai poder pular de ponta, você vai poder pular de costa, vai poder dar cambalhota. Vai pegar seu filho, vai pular junto. Daqui a pouco vem sua filha, pula junto. Vem seus amigos e pulam junto. Vem sua família e pula junto. Por quê? Porque você está mergulhado numa verdade. Na verdade. Shekandaramas. Sua verdade nos governa. Fica de pé, querido. Sua verdade nos governa, Senhor, instituídos estamos em Ti, precisamos Tua luz. Declara com fé: Tua verdade nos
estamos em Ti. Expressamos Tua luz. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Expressamos Tua luz e juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. Chega da vassoura, E juntos declaramos que Tu és soberano, Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Expressamos a Sua luz. Tua verdade nos